Bem-vindas e bem-vindos a mais uma temporada do nosso Protivity Cast, que é aqui o podcast oficial da Protivity Brasil, que é o canal onde a gente trata aqui das temáticas de compliance, tratamos dos principais temas aqui de integridade, de segurança nas organizações e de governança. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Ajo, sou a diretora executiva de Forensics Integrity aqui da Protivity, e é com muito prazer, muita honra que iniciamos aqui mais uma temporada do nosso Protivity Cast. Nessa temporada estamos falando dos temas de investigações corporativas, né? Esse tema tão relevante e esse tema tão, fascinante. Eu sou suspeita para falar, né, pessoal? Enfim, tenho minha carreira, né, desenvolvida aqui, dedicada para as temáticas aqui de compliance, mas principalmente de investigação. Então, é um tema que eu sou apaixonada. E, mais especificamente, hoje, aqui na nossa, nesse episódio, a gente vai falar do tema de investigação de ativos, né? O caminho para localizar bens ocultos. Bom, para isso, pessoal, a gente trouxe... A nossa mesa tá cheia aqui, né, nesse episódio aqui, né, desse Protivity Cast. A gente trouxe 3 convidados aqui de peso. Então, eu tô aqui comigo, do meu ladinho, o Rodrigo Pacheco, que é o nosso gerente sênior aqui da Protivity de investigações e investigações de ativo. Tô aqui com o Paulo Barreto, que também é um especialista no tema de investigações de ativos. Já vou passar a palavra para vocês se apresentarem aqui com mais calma. E com o nosso convidado super especial, Pedro Freitas, que eu quero agradecer muito a sua participação, Pedro. O Pedro, ele é o coordenador de contencioso e encarregado de proteção de dados do grupo Calas. Pedro, muito obrigada, tá, pela sua participação. Prazerzão receber você aqui. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem, depois a gente entra aqui no tema do nosso episódio de hoje, que é o tema aqui de recuperação e investigação de ativos, tá? Então vamos lá, Rô, quer começar por você? Vamos lá. Bom, sou o Rodrigo Pacheco, todo mundo me conhece como Pacheco no mercado, aqui dentro da Protivity, enfim. Estou na Protivity há 15 anos, né, dentro da área de investigação, trilhei minha carreira toda dentro da área de investigação, também sou apaixonado pelo tema, né, fiz da minha vida isso, então, e sou muito feliz por isso. Hoje eu lidero a área de investigação de ativos, né, é uma área que a gente vê enorme potencial e a gente vai falar sobre isso aqui. E estamos aqui para contar um pouco do que como fazemos, nossa metodologia, enfim, como a gente consegue de fato ajudar, né, quem precisa recuperar crédito, quem precisa desvendar aí casos de ocultação, enfim, que tem esses problemas, né, a gente está aqui para ajudar, dividir ideias, compartilhar nossa experiência e ajudar. Excelente, Rô, muito bom. Paulo? Bacana. Eu sou advogado de formação e eu comecei a trabalhar essa parte de investigação quando eu nem imaginava que eu fazia isso. Dentro do escritório de advocacia, que foi onde eu comecei a minha carreira, a gente já fazia ali alguma coisa para impugnar a gratuidade de justiça. Então, tinha aquela pesquisa mais básica em rede social para entender quem era a pessoa que estava entrando com a ação. E aí veio a oportunidade de trabalhar com a Protivity, foi maravilhoso. Eu acabei descobrindo realmente essa paixão. A gente trabalhou com diversos clientes super importantes, então desde o início eu comecei com investigação de ativos e já são 5 anos caminhando para o 6º ano, trabalhando quase que exclusivamente com isso e tem sido assim maravilhoso. É uma oportunidade de ver como a gente consegue realmente agregar um valor para o cliente ali que, querendo ou não, tira ele desse escuro que muitas das vezes tem ali. O escritório de advocacia, o jurídico ali, muitas das vezes tem uma demanda, encontra ali, né, tem uma sentença favorável, depois de um longo caminho de processo judicial, e aí chega nessa parte de execução e, né, não consegue encontrar ali patrimônio ou como satisfazer aquela execução que ele está fazendo, tá cumprindo ali, né? Então, a gente consegue iluminar isso, assim. Eu acho que é uma palavra bem forte mesmo, porque dá esse caminho para desvendar realmente patrimônio. Legal. E a gente vai falar bastante como fazer isso, né? Que eu acho que temos desafios aqui, né, nessa temática, e eu acho que com a experiência, enfim, né, que a gente tem aqui no tema, a gente consegue trazer bastante exemplo e falar como fazer. Pedro, por gentileza, se você quiser se apresentar. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. Para mim, eu me senti muito honrado, né, de receber esse convite da Protivity, que teve
Eu já trabalho já há algum tempo com a Protiviti e, para mim, é uma equipe altamente qualificada já desde o início. Tudo que eu precisei da Protiviti sempre teve um retorno muito bom. E para falar de um tema em que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, assim, eu trabalho há 13 anos, o Grupo Calas é um grupo do mercado imobiliário, da construção civil. Eu trabalhei aí, desses 13 anos, eu trabalho no mercado imobiliário. Eu trabalhei, graças a Deus, sempre em grandes construtoras. E essa atividade de investigação de ativos sempre foi, durante todo o processo meu de advocacia, sempre foi uma dor para todos nós, advogados, clientes, e sobretudo agora que a gente atua em contencioso estratégico, ações de altos valores, e sempre fica sendo uma dificuldade para a gente encontrar essa luz que o Paulo falou, para que a gente possa tomar as decisões corretas. Se a gente vai eventualmente ser viável aquela demanda ou não. Então é um assunto que é muito caro para mim, e por isso eu estou muito feliz de fazer parte dessa bancada. Não, a gente que agradece. Bom, pessoal, vamos começar então, entrar aqui no tema, né? Pacheco, conta pra gente o que caracteriza uma investigação de ativos. Bom, investigação de ativos é um conjunto de técnicas, né? Um processo onde a gente busca, identifica e analisa ativos, né? Bens e direitos. E o que são esses bens e direitos, né? Não apenas imóveis e automóveis. A gente vai além, né? A gente busca outros veículos, né? A gente busca veículos de maior valor agregado, como aeronaves, embarcações. E a gente também tenta trazer para a mesa coisas que geralmente fogem do normal. Por exemplo, propriedade intelectual é um tipo de bem e direito, né? É um direito, na verdade, que as pessoas têm, que tem valor agregado. A gente busca semoventes, que, né, para quem trabalha no setor agrário, é um bem que representa muito valor. A gente vai atrás de maquinário, a gente vai atrás de concessões públicas. Enfim, tem uma série de tipos, né, de bens e ativos. E qualquer coisa que tenha valor, seja material ou até imaterial, é importante para a gente dentro de um processo de investigação. Porque mesmo bens que não têm um valor material imediato podem ser usados, de repente, numa negociação. Né? Se você tem, de fato, um problema ali de creditório que você não está conseguindo resolver, às vezes uma informação ela é suficiente para você ter um bom resultado numa negociação. Excelente. Acho que esse é um ponto super relevante que às vezes as pessoas não levam em consideração, né? O quanto que a informação, na verdade, ela tem de valor, né? Então, muitas vezes, num processo de investigação de ativos, a gente não só vê, né? Enfim, a gente não só encontra o que está ali no nome das pessoas, né? Relacionados a bens, como imóveis e veículos, mas muitas vezes são informações que a gente levanta que isso pode ajudar os advogados e tal, enfim, né? Nas execuções aí. Você sabe que a gente teve um caso recente, Dani, que, inclusive, obviamente, sempre com a ajuda da Protiviti, que foi justamente a gente viu uma empresa de anos, né? Atuando no mercado, uma empresa que tinha um certo nome no mercado, e, de repente, você analisa o panorama dela atual, é uma empresa que ela já não vem caminhando muito bem. Ela já vem com problemas bastante complicados ali para a gente tomar essa decisão de se perseguir o patrimônio ou não. E o organograma societário que o relatório trouxe para mim, ele fazia muito sentido para mim justamente para ver o porquê que motivou essa decaída da empresa. E aí a gente vê uma venda societária ali, olha, primeiro era uma pessoa, essa pessoa era fundadora, ela trouxe até aqui, e agora, em determinado momento, ela vendeu para outros gestores, e esses gestores, enfim, se perderam no caminho e, infelizmente, não conseguiu finalizar. Então, para mim, o relatório é importante justamente por isso, para a gente analisar aonde nós vamos chegar com a investigação patrimonial, quais bens nós vamos atingir, e, sobretudo, o que aconteceu com essa empresa para a gente poder tomar a melhor decisão. Até para analisar os benefícios, né, de fazer um levantamento desse, né, Pedro? Ou seja, exatamente. Até ter uma questão anterior aqui, que é necessário a gente ter um levantamento, muitas vezes, preliminar, para que você possa tomar... Aqui vale a pena, né, eu seguir adiante aqui, ou aqui não, né? Ou seja, né, o que eu vou encontrar aqui, para mim, não vale a pena
nesse cenário. Exato. Muito bom. E em quais situações, Paulo, que a gente, que é vantajoso a gente levantar aqui ativos, a gente fazer essa investigação? Aonde se aplica a investigação de ativos? As investigações de ativos em geral, elas são utilizadas de uma maneira bem estratégica. Então, o modelo mais comum é quando eu tenho uma recuperação de crédito para fazer. Então, eu tive uma sentença ali favorável e eu preciso garantir que essa execução seja satisfeita. Eu preciso finalizar esse processo judicial. Mas é óbvio que a gente consegue aplicar esse serviço dentro de pesquisas para casos de sucessão, então partilhas, divórcio. Então, quando eu tenho ali um divórcio litigioso e eu preciso identificar se já houve ali algum desfazimento patrimonial prévio, né? Então, a gente consegue aplicar isso. Recuperação judicial, que é um caso super comum. Então, os sócios, eles se preparam para poder quebrar a empresa. Então, ele já faz a transferência do patrimônio. Por quê? É a exigência da lei de falências eu apresentar a relação de bens e aí eu já apresento com o meu patrimônio todo garantido, seja através de uma holding ou através de um terceiro, enfim, o nome do cônjuge ou filhos, para garantir que eu protegi o meu patrimônio antes de ser afetado por uma decisão de falência mesmo. Né? Então, impugnação de gratuidade de justiça também é outra finalidade que tem aparecido bastante, assim, porque, enfim, eu quero entender se essa pessoa que está ajuizando essa ação, ela de fato não tem poderio para pagamento de custas e, ao final, eu tenho a sucumbência, eu tenho... de repente, a sentença desfavorável e eu preciso executar ali aquele valor. Então, de uma maneira geral, a gente consegue aplicar a investigação patrimonial justamente para esse amplo espectro de finalidade. E tem muitas vezes, né, Paulo, que até as informações que a gente identifica, elas demonstram, elas podem indicar aqui que teve uma tentativa fraudulenta de ocultação de bens, e isso muitas vezes pode ajudar enfim, nas tomadas de decisões, ou até mesmo nas linhas de defesas ou de atuação aqui dos advogados. Né? Não, com certeza. E, querendo ou não, quando eu tenho essa investigação patrimonial e se eu faço isso previamente, né, então não tenho ação ainda, ou já tenho a petição pronta, mas eu quero identificar aqui porque eu já quero indicar patrimônio para fazer um bloqueio imediato. Então, a gente já consegue, através dessa ferramenta, desse tipo de serviço, garantir que, quando eu começar esse processo judicial, eu vou ter ali um meio de satisfazer o meu processo lá no final. Então, serve também para monitoramento de patrimônio. Então, eu quero entender se ao longo de toda essa ação não vai acontecer do cara querer se desfazer do bem, enfim. Então, é bem útil. Pedro, você mencionou um pouquinho, né, como que você utiliza os relatórios, enfim, né, que a gente gera aqui para você de ativos, né, de investigação de ativos. Você consegue explicar um pouquinho mais quais são os benefícios, né, enfim, que esses levantamentos trazem para você no seu dia a dia? Claro, total. Eu já tive experiência de casos que às vezes é uma pessoa que se apresenta como dona da empresa, mas quando você vai analisar o contrato social, ela não figura, né? E, obviamente, quando a gente às vezes tem um negócio estratégico para você trazer para dentro da empresa ou para dentro do seu cliente, e você acaba achando bastante vantajoso, independentemente das condições que se apresentam. Só que na medida em que as coisas vão conduzindo, vão se desencadeando dentro desse processo de aquisição de um imóvel, ou eventualmente algum contrato estratégico, aí você vai percebendo que aquela situação que se apresentava antes era já, na verdade, um indício justamente de ocultação de bens, né? Então, a pessoa que não cumpre com a palavra, ou eventualmente aquela pessoa que quer voltar atrás nas condições que foram previamente acordadas, e justamente porque sabe que tem uma certa condição de ocultação de bens que lhe torna favorável. Só que, pelo trabalho que a gente tem, que a gente conduz com a Protiviti, a gente consegue achar, verificar, puxa, está ocultando, mas está no exterior. Então, eventualmente, a gente ataca esses lastros que a gente observa
para a gente poder trazer isso para o nosso processo judicial. E o ponto do Paulo, que o Paulo falou também, para mim é primordial. Hoje em dia a gente pensa assim, puxa, vamos investigar ativos quando a gente já tem um processo judicial em trâmite. Não. Eu acho que às vezes é melhor a gente já monitorar os bens que foram, que a pessoa tem, os ativos que a pessoa tem, para que a gente possa, olha, proposta a ação, sobretudo de alto valor, a gente precisa monitorar como é feita, qual é o comportamento que ele vai ter diante desses ativos que ele tem. Então, então eu vejo assim que os relatórios de investigação de ativos são importantes no antes, no durante, e aí, obviamente, a gente vai ter um resultado posterior que traz só benefício para os clientes, para as empresas, assim como trouxe diversas vezes para as empresas que eu trabalhei. Excelente, Pedro. Pessoal, mas vamos lá, né? Como é que a gente começa, então, um processo aqui de investigação de ativos, né? Principalmente para quem ainda não tem muito contato com essa temática, ou para quem fala, putz, mas como é que esse pessoal consegue fazer um negócio desse, né? Então, como é que a gente inicia? Vamos aqui do começo, né? Como é que a gente começa uma investigação dessa? Eu acho que a primeira coisa é perguntar quem é o meu alvo, tá, né? E quem está ao redor do meu alvo. A gente muitas das vezes tem que fazer essa pergunta para entender aonde eu vou chegar com esse trabalho. Então, eu já tenho uma ação de execução. Se eu já tenho essa ação de execução, muito provavelmente o meu alvo não vai ser aquela pessoa que é o réu da ação, que é o executado da ação. Porque, muitas das vezes, ele já esvaziou o patrimônio, ele já evadiu aquele direito, aquele bem que ele tinha e já assegurou ele em algum outro lugar. Seja numa holding, seja num laranja, seja no cônjuge, enfim. Então, a gente precisa primeiro perguntar isso, né? Quem é o meu alvo? Quem está ao redor do meu alvo? Perfeito. Como começou essa história? Até para eu conseguir traçar justamente esse plano de investigação. Então, eu preciso olhar o antes de entrar na dívida, antes de eu entrar em mora, antes de ter uma ação, o que existia ali? E agora, o que tem? Qual é o meu cenário atual? Então, eu acho que a primeira pergunta é essa, é entender quem é o nosso alvo real. E aí, em seguida, acho que a gente passa por uma questão de fontes, assim. A gente tem que entender o que é legal, o que eu posso fazer. Existe toda uma metodologia de trabalho que precisa ser cumprida até para que eu, no final, possa utilizar as informações que eu coletei de uma maneira segura, para que depois isso não vire contra mim. Então, a gente tem essa metodologia já pensada para a utilização, seja do próprio relatório, ou seja, de partes das informações coletadas, para auxiliar ali numa tese jurídica ou numa negociação. Então, a gente tem isso, né, com essa pesquisa em fontes públicas abertas. Então, eu consigo fazer acesso à base de governo, né? O próprio governo federal disponibiliza Portal da Transparência e um monte de outras bases que são acessíveis e que eu consigo obter essas informações ou ao menos um indício. E aí, com esse indício, eu consigo estruturar uma tese e, a partir disso, solicitar ao judiciário uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal. Então, a metodologia OSINT, né, Open Source Intelligence, como é conhecida, ela auxilia bastante nessa condução de trabalho para a aplicação do relatório ao final, da técnica, enfim, de investigação patrimonial. Então, passando por isso, tendo isso em mente, quem é o meu alvo? Quais são as fontes que eu vou consultar para conseguir alcançar as informações? Ao final, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom resultado. E eu acho que tem muito em mente também qual é o objetivo daquela investigação, né, Paulo? Resumindo um ponto aí do que você trouxe, que eu acho que é fundamental. Acho que toda investigação que a gente faz, não só investigação de ativos, né, mas acho que investigação, qualquer investigação que a gente faz, eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente onde eu quero chegar com essa investigação. Né? O que é necessário aqui que se faça para eu chegar nesse objetivo, né? Porque dependendo do objetivo é por onde você vai direcionar e o levantamento, enfim, né? Tudo aquilo que você vai fazer. E à medida que a gente for encontrando as informações, a gente também consegue dar um direcionamento mais assertivo. Perfeito, né? Perfeito. A gente tem uma pergunta que é muito importante de ser respondida, é onde buscar também, né? Como que a gente define isso?
Depois dos pontos que o Paulo já mencionou, de começar a levantar as fontes, a gente vai atrás de dados cadastrais, a gente vai atrás de rede social, né? A gente vê informações em mídia, o que saiu nos sites a respeito daquela pessoa, daquela empresa, a gente começa a ter ideia de por onde aquela pessoa, aquela empresa passou ou tem ações. Né? E é a partir desse levantamento que a gente vai direcionando as nossas buscas, seja de imóveis, seja de participação societária. Né? Isso faz parte da nossa metodologia, é assim que a gente vai definindo aonde buscar. Até porque não dá para cobrir o mundo inteiro com uma busca de ativos. Então, essa conversa, né, definir bem o objetivo no começo, né, e ter uma conversa franca com quem está demandando é super importante para a gente também conseguir foco. Né? A gente conseguir focar e botar esforço aonde realmente vai trazer resultado. Não, os relatórios são surpreendentes, assim. Nível de detalhe. Legal. E a gente olha, a gente fala assim, nossa, mas como conseguiu ir atrás dessa informação, sabe? E é muito interessante. A gente teve recentemente, né, Paulo, uma situação que eu falei assim, Paulo, esse caso aqui eu acho que é melhor a gente ir atrás de maquinário, né? Porque era uma característica que tinha do negócio, do devedor, enfim, da pessoa que a gente ia investigar, e que ele poderia ter um ativo bom ali de maquinário. Então, tudo depende muito bem. Hoje eu vejo que a gente... E foi acertada, desculpa te interromper, mas foi acertada esse insight? Foi acertada. Na verdade, ele tem uma empresa, que essa empresa ela é a gestora desses ativos de maquinário. Perfeito. Então, também, para você quebrar essa cadeia aí societária também é importante justamente essa organização que eu falei no início. Paulo, tem um ponto, né, que eu queria explorar um pouco com você. Existem muitas plataformas atualmente, né, que fazem as pesquisas aqui de ativos de uma forma automatizada, né, que eu acho que são super valiosas e tudo mais. Eu acho que ajuda muito aqui no processo, né, de buscas, né, que são feitos. Por quê? Porque elas trazem muitas vezes resultados rápidos e que ajudam aqui nesse processo, né? Mas para além disso, né, principalmente quando a gente está olhando aqui para uma questão de ocultação de bens ou de bens que muitas vezes não estão no nome, né, nos nomes das pessoas que a gente está investigando, e geralmente não estão, né, nos nomes das pessoas, o que você entende como metodologia, né, o que precisa ter adicional a algum tipo de levantamento automatizado que se tenha nesse tipo de processo, na sua visão? A pesquisa automatizada, ela é isso, ela traz esse resultado rápido. Então, com um clique, eu tenho as informações a respeito daquele CPF ou CNPJ que eu pedi o levantamento. A grande questão é que isso é, primeiro, uma fotografia desse momento que eu apertei o clique. Ela não vai trazer, como citei, né? Existe um passado antes. Ela não vai trazer esse passado. Ela não vai trazer essa estrutura do que aconteceu, ou desestrutura do que aconteceu. Então tem esse primeiro ponto, assim, eu deixo de captar justamente essas movimentações que aconteceram no passado. E o segundo ponto é, querendo ou não, o Poder Judiciário já faz isso. Eu já tenho ali o Cisbajude, por exemplo, já é a ativação de um convênio em que existe a solicitação para o Banco Central para fazer o bloqueio de contas. Só que, de novo, é uma fotografia do momento. Então, não deixou de ser uma ferramenta automatizada, não deixou de trazer um resultado dali, daquele momento em que foi ativado e pronto. Passou aquilo, a pessoa pode voltar a movimentar a conta, ela pode voltar a viver com o patrimônio dela, porque, enfim, só tirei a foto e acabou. E o segundo ponto, o terceiro já, né, é que, querendo ou não, e também já até mencionei, né, de novo, quem é o meu alvo? Se o meu alvo ele já tem uma dívida e ele é um devedor contumaz, por exemplo, ele não vai ter o patrimônio no nome dele. Ele já vai ter outros arranjos, sejam societários, sejam familiares, sejam grupos econômicos, enfim, que garantem que ele vai manter o padrão de vida dele sem precisar se preocupar com a afetação de qualquer bloqueio que tenha. Então, a ferramenta ela é excelente, ela auxilia nessa captação de dados, mas ela deixa de observar justamente e deixa de responder, principalmente, justamente essas pessoas que estão ao redor. Esses arranjos, exatamente, né? Também que são feitos, então, né? Muitas vezes nesses processos. Exato. Então, ela deixa de observar justamente esses pontos. E aí, de novo, a gente perde nessa
consequência de obter dados, informações, e aí de transferência de patrimônio, ou, enfim, qualquer informação que possa auxiliar para desvendar o uso de um laranja ou desvendar alguma estrutura societária que está sendo utilizada para fraude. Perfeito. Rô, como é que são respeitados os limites legais, né, nesse processo todo de investigação de ativo e até mesmo questões ligadas à LGPD? Eu gosto de falar que a gente tem uma minimização dos dados. É importante utilizar só o que é importante. A gente não precisa divulgar ou colocar num relatório informações adicionais, né, supérfluas. Então, a gente foca no que é importante para resolver o caso. E assim, a gente não faz nada, absolutamente nada ilegal, né? Tudo que a gente faz é baseado ou em fonte aberta ou em fontes que são bases públicas, né? Muitas das nossas informações, por exemplo, vêm de processos. E os processos, óbvio, aqueles que estão disponíveis para consulta. Uhum. Né? É uma fonte riquíssima de informação. Os cartórios também são fontes riquíssimas de informação, seja de imóveis, seja de títulos e documentos. Então, tudo que a gente faz é baseado em dados abertos, né? Como eu mencionei, mídia, rede social, ou dessas fontes que de fato, qualquer pessoa pode acessar. Uhum. Tá? Então, os riscos aqui eles são minimizados. Não tem, né, obviamente, não tem nada ilegal. E uma vez que a gente se depare, né, com alguma coisa limitante, por exemplo, um segredo de justiça num processo, a gente também para. Né? A gente não vai avançar onde a gente sabe que não pode. Uhum. Mas é importante chegar até esse momento, porque já é um indício, né? A gente já pode informar para o nosso cliente, por exemplo, que ele pode pedir uma quebra de sigilo. Né? Se tiver indício forte o suficiente, né, que as respostas estão por ali, ele pode tentar né, usar isso e o juiz, obviamente, vai decidir se é por aí ou não, se cabe ou não. Tanto acessar informações que estão correndo sobre o segredo de justiça, mas também quebra de sigilo em contas bancárias e por aí vai. Né? Telemáticas. Que seja feito de uma forma judicial, exatamente. Então tem muitos casos que a gente chega até um momento que a gente consegue pelo menos levantar indícios de que fazer essas solicitações, né, solicitar junto ao poder, ao judiciário, enfim, nas autoridades competentes, para que essas informações sejam levantadas, já é o suficiente, ou seja, né, aí a gente já tem aqui a gente já agregou valor, né, para aquilo. E aí, a partir dali, o cliente ou a pessoa, enfim, que esteja fazendo o levantamento, ela consegue, ela tem como atuar. Então, é isso, né? Acho que é muito... É simples, a gente consegue rastrear muitas informações em fontes abertas, né? Você precisa saber como fazer isso, quais as bases que você consegue acessar, e eu acho que o caminho é por aí. Né? Hoje, é isso. E assim, o Paulo já mencionou, existem várias ferramentas no mercado e a gente usa as ferramentas, né? A gente usa as plataformas nos dão velocidade, o que é super importante também, porque quando a gente está tratando de investigação de ativos, os clientes sempre têm muita pressa. Né? Em geral, precisam resolver aquilo rápido, ou os clientes já estão sob perdas, né? Então precisam recuperar aquele crédito. A gente trata às vezes de valores milionários muito altos que vão fazer diferença. Então as plataformas ajudam a gente a ser mais veloz, mas ter uma pessoa dedicada, ter, né, uma pessoa experiente é super importante para agregar esse valor de sair de um alvo principal e encontrar outros alvos relacionados, vinculados àquele, que também podem responder por aquele crédito. Então, a gente gosta muito de falar desses dois pontos da nossa metodologia, né? Que a gente olha o passado, então o histórico é tão importante quanto o cenário atual, e a gente constrói uma rede de relacionamentos, a gente olha os vínculos que as pessoas têm e as empresas têm para trazer outros personagens para a nossa investigação. Então, o Pedro falou, por exemplo, das camadas societárias, né? Isso talvez seja o que a gente tem de mais básico, acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam. Ou vai colocar o bem no nome de um parente, ou vai abrir uma nova empresa para tentar zerar o CNPJ. Né? E aí vai se protegendo, escondendo, aí às vezes o sócio da empresa é uma outra empresa e por aí vai. Só que a gente tem capacidade, né, através das ferramentas e da experiência, de descer quantos níveis forem necessários. Né? Então, uma vez que a gente puxa o rastro, a gente consegue ir até onde a gente definir junto. Isso é o que a gente mais passa lá no mercado da construção civil, principalmente, né? Porque geralmente o que acontece nas obras? Você tem, às vezes, um pedreiro, um carpinteiro, um eletricista que ele se destaca, ele é um bom gestor, às vezes, ele tem aí uma comunidade de pessoas ali que ele consegue atrair, e aí ele passa a se oferecer para poder, olha, eu posso pegar esse trabalho, essa demanda como empresa, eu abro uma empresa para pegar essa demanda,
E ele, no início, ele acaba até se desenvolvendo bem, né? Produz muito bem. Só que é aquele negócio, passa a ter uma ilusão, né? Do valor que começa a receber. Porque no início ele recebe lá um salário, né? R$1.000, algo em torno de R$1.000, e depois ele passa a ter um contrato milionário. E que ele começa a ter uma movimentação na sua conta de milhões. E começa a se deslumbrar com aquilo. Então, o que acontece? Não tem uma gestão financeira adequada, e aí passa a ter, olha, não paguei o imposto dessa, vou ter que abrir uma outra no nome da minha tia, vou ter que abrir uma outra empresa no nome do meu filho, do meu sobrinho. E é onde começa a desandar as coisas e a gente começa a perceber no dia a dia o porquê que as coisas desandam. Então, a gente tem problema às vezes, de falta de pagamento, atraso de salário de funcionários, em que a gente tem que, enquanto lá Grupo Calas, a gente, olha, vamos garantir o salário, isso é primordial, e depois a gente vai atrás, eventualmente, do ativo dessa pessoa para poder recuperar esse prejuízo que foi causado. É importante muito. Muito bom. E quais são os tipos de bens ou ativos mais difíceis aqui da gente encontrar, pessoal, de identificar na visão de vocês? Olha, eu acho que hoje em dia, semovente é um patrimônio que é muito difícil de se conseguir informação. Primeiro porque no Poder Judiciário não existe hoje uma ferramenta que busca isso. E dentro do governo, os sistemas não são públicos. Então, eu dependo de informações acessórias para conseguir chegar ao indício da existência de criação de gado ou a finalidade que esse gado tenha para direcionar e conseguir penhorar ou conseguir satisfazer com o cumprimento disso. E aí existe, né, ainda pensando nos semoventes, a gente tem uma questão de volatilidade muito grande. Então, eu consigo vender muito rápido, ainda mais se o meu ramo é o agro. Perfeito. Então, eu consigo vender muito rápido, seja... Às vezes, o meu gado não é de corte, mas eu defino ele... não, eu preciso me desfazer disso aqui rápido. Então, coloca tudo para corte, faz um contrato. Contratos de mútuo que, muitas das vezes, nem é nada com nada. Fechei um contrato, por exemplo, com o Pedro, só para formalizar. Pronto, esse gado não é mais meu, mas está na minha fazenda, está na minha propriedade rural, que está arrendada, e aí a facilidade para você esconder patrimônio utilizando semovente é bem grande. Assim. E aí eu acho que a gente passa também por uma questão de ativo financeiro, protegido pelo sigilo bancário, sigilo fiscal, e aí a gente entra na questão atualmente de criptomoeda, que também não tem rastreabilidade, então isso acaba se perdendo ao longo do trajeto mesmo. Eu vou transferindo, vou tirando da minha conta, passando para outra, e aí, no fim das contas, tá aqui entre a gente, mas não tá na minha conta, que é onde o Poder Judiciário foi lá e apertou o botão do Sisbajude para poder fazer o bloqueio, ou a tentativa. Perfeito. Eu queria falar um pouco assim, apesar da dificuldade, a gente tem técnica para descobrir. Sim. Né? Semovente, principalmente assim, tem algumas características, né? Além de tudo que o Paulo falou, ele também pode ser movido, né? de lugar. Mas aqui entra um diferencial, por exemplo, da Protiviti. A gente pode fazer um trabalho de campo para tentar identificar essas criações. Né? Às vezes, lugares de difícil acesso, a gente pode operar drone, pode fazer imagem, né? E isso servir como prova, de fato, que aquele gado está em determinado lugar. A gente cruzando isso com outras documentações, né, que mostram que alguém é proprietário ou que vacinou esse gado em determinado momento, acho que esse é um rastro legal que a gente consegue, né, trazer. Isso junto, a informação separada ela tem um peso, isso tudo junto ela tem outro peso. Né? E os próprios criptoativos, né, que o Paulo mencionou, hoje a gente tem ferramentas no mercado que elas conseguem rastrear. Né? Elas fazem as conexões entre as exchanges e conseguem rastrear. A gente ainda tem uma limitação muito importante, que são as carteiras virgens. Então, óbvio, né? Uma pessoa mais instruída, ela vai utilizar uma carteira virgem para fazer um movimento de ocultação. Né? Mas, se mesmo depois dessa carteira virgem ter sido utilizada, né? Esse dinheiro, né? Aqui a gente já está falando de cripto, né? Esses dados já foram pulverizados. Se esses dados passam por uma conta já rastreada, a gente consegue pegar o gancho também e, a partir daí, trazer resultado, tá? Montar a cadeia, montar o passo a passo para o cliente e mostrar por onde que aquele ativo passou. Muito bom. Interessante.
E é comum a gente encontrar estruturas complexas aqui de ocultação de bens nas investigações aqui que a gente conduz? É bastante. É comum. Desde, assim, eu posso começar pelas mais simples, né, que é a criação de uma holding, e é muito comum, holding de instituição não financeira. E aí eu vou lá e eu constituo o patrimônio já direto pela empresa, mas é óbvio que eu começo a construir grupo econômico, então são empresas muitas das vezes que não são do mesmo ramo, mas elas têm a mesma gestão. Então eu consigo fazer essa administração e movimentar o patrimônio através dessas empresas, e aí é muito difícil, muitas das vezes, eu justificar, por exemplo, uma sucessão empresarial de uma empresa do ramo X para o ramo Y. Mas quando a gente consegue identificar essa administração, essa gestão em comum, óbvio que a gente consegue trazer, através dessa rede de relacionamentos, o fluxo que foi movimentado ali de patrimônio. Aí o uso de laranja, então, desde casos, e a gente já teve, assim, o uso da empregada doméstica, com ela postando em rede social que estava viajando para o exterior, agradecendo presentes que recebia dos patrões dela, mas, na verdade, ela aparecia dentro da estrutura societária como sócia majoritária, como única sócia de uma rede de empresas, né? E, às vezes, a pessoa nem tem noção do que está acontecendo, mas tinha todo esse contexto, assim. Então, a gente consegue trazer essa demonstração dessas estruturas mais complexas, justamente utilizando essa rede de relacionamento, linha do tempo, para poder conseguir demonstrar mesmo. Graficamente, é uma coisa que eu costumo falar, né? Uma imagem, muitas das vezes, vale mais que 1000 palavras. Então, não adianta eu escrever uma petição, muitas das vezes, lá com 50 laudas, 50 folhas, se eu, com um desenho de uma rede, de uma estrutura societária, eu consigo demonstrar ali que o patrimônio passou por entre X pessoas, X empresas, e teve tal movimentação. Então, e time de futebol, Paulo? Que eu tô sofrendo muito com os prejuízos. E aí eu tô pensando até em chamar a Protivity para investigar onde foi parar esse dinheiro todo de clubes, viu? E tá cada vez mais, né, em cena, né? Vários clubes passando por dificuldades, assim. Não precisa citar nomes, mas assim, são informações públicas, estão em mídia, né? De como o dinheiro de patrocínio, por exemplo, dos clubes, né, vem sendo utilizados ou para onde vão. Mas isso tudo tem como rastrear, né? A própria polícia, óbvio, faz, mas empresas, né, como a Protivity também podem ajudar. Desde que tenham acesso às informações, a gente consegue desvendar e seguir o caminho do dinheiro. Eu gosto muito do exemplo que o Paulo deu, porque o perfil socioeconômico de uma pessoa ele pode dizer muita coisa. A gente já resolveu muitos casos assim, né? E aqui falando especificamente de laranja, que é um ponto quente dentro da nossa área, né? Como que a gente identifica a laranja? Às vezes a pessoa tem ali 2, 3 empresas no nome dela, mas quando a gente vai fazer uma investigação patrimonial dela ou socioeconômica, a gente vê que ela não tem capacidade para administrar aquilo, né? Como que a gente vê isso? Vou dar alguns exemplos. A gente já viu pessoas que tinham participações societárias milionárias, mas que recebiam Bolsa Família, né? Ou que recebiam, e isso a gente consegue ver pelo portal da transparência, que era funcionário do Estado, né, com um salário de R$1.500, R$2.000. Eu me lembro muito bem do caso de uma merendeira do Estado, de uma escola estadual, né, que estava ali representando um grupo econômico fortíssimo. Óbvio, não faz sentido. A gente pode né, cravar? Não, mas é um indício forte de que aquilo não faz sentido e a gente precisa aprofundar, precisa, né, conhecer melhor o que está acontecendo em torno daquela pessoa e até do próprio grupo econômico em si. Mas perfis socioeconômicos são o ponto-chave, né? É muito, muito legal usar e trazer isso para dentro da análise. Porque aí você consegue, de fato, né, correlacionar melhor as informações e isso faz sentido ou não faz sentido? Não faz sentido, vamos então por esse caminho tentar se aprofundar e tentar, né, identificar o que está acontecendo. Pedro, quais são os maiores benefícios que esse tipo de investigação proporciona, né, no seu dia a dia, enfim, Puxa, uma tomada de decisão de viabilidade de uma ação judicial. Hoje, né, a gente tem lá que o Código de Processo Civil, ele mudou lá em 2015, né? Então ele passou a dar um risco maior, né, justamente pelos honorários de sucumbência que a gente chama, né? Também as custas do processo. Aqui em São Paulo a gente tem, lógico, não é nacional isso, mas aqui em São Paulo a gente tem custas processuais
de valores relevantes, né? Você paga uma porcentagem sobre o crédito. Então, você precisa tomar a decisão para você não pagar e não levar. Então, o relatório ele serve primeiro para isso. Num segundo momento, ele vai servir para dar mais agilidade à sua execução. Então, você vai atingir os bens que você sabe que existe, que já foi objeto de um relatório bem feito, assim como vocês falaram. Puxa, tem uma série de ferramentas de IA para poder ajudar a pessoa a poder fazer investigação patrimonial. Só que, gente, sem analista de dados, não funciona. Sem metodologia, sem uma equipe com expertise preparada, ele pode até te dar informação, pode te dar aí uma fumaça, mas para você achar o incêndio, você precisa, sim, de uma pessoa, de uma equipe que tenha essa expertise para poder atacar. Então, eu acho que é fundamental justamente até a você obter o crédito. Eventualmente, você não conseguiu obter por aquele método, você vai analisar o relatório depois para buscar um outro ativo e entender essa organização societária, o que aconteceu com essa empresa, o porquê que chegou aonde chegou, para a gente poder pensar futuramente se a gente vai receber de novo, vai fechar um novo contrato com ela ou não, foi uma situação provisória ou é uma situação definitiva, como o Paulo falou, já buscando uma recuperação judicial, já começa a isolar os bens para os sócios. Né? Ou seja, né, acho que esse tipo de levantamento muitas vezes auxiliam a gente enfim, na tomada de decisões estratégicas, né, Pedro? Sobretudo estratégicas, de alto valor principalmente. Exatamente, muito bom. Existe algum risco jurídico ou operacional que você enxerga nesse tipo de levantamento? Não vejo risco jurídico. Obviamente, a gente trata com muito cuidado, como o Pacheco falou, né, de todas as informações que são passadas, apesar de serem públicas, aquilo que a gente quer, que não representa nenhum sentido da gente levar para um processo judicial, a gente não vai fazer isso. Perfeito. E a gente ataca somente aqueles itens que são eficientes para o processo. Em razão disso, não vejo qualquer problema que tenha de risco nesses relatórios que a gente obtém nessa investigação de ativos. Tá bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente passa rápido o tempo aqui, né, no nosso Protivity Cast, né? Impressionante, quando a gente vê, já acabou. Quando a conversa é boa... o negócio vai, né? Se tivesse um cafezinho, então, aqui, né, a gente ficaria a tarde inteira. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui, né, para o final, né, enfim, do nosso episódio, mas como considerações finais, quais as recomendações aqui que vocês dão para as empresas que querem proteger os seus ativos, né, ou até mesmo para aquela empresa que precisa levantar quais são os ativos, enfim, que eventualmente estão escondidos ou que ela ainda não consegue, né, entender, enfim, sua magnitude, o que existe, e quais as recomendações que vocês trazem aqui para os nossos ouvintes? Bom, eu sei que existe um desafio que todo mundo precisa superar quando a gente está diante de um cenário de execução, por exemplo. Né? Assim, muitas das vezes que a gente é procurado, o nosso cliente ele já sofreu ali uma perda grande. Né? Então, assim, o meu conselho é tentar superar essa perda e saber que se com pouco investimento você consegue, de fato, talvez resolver o seu problema. Não desistir, né? O Paulo também mencionou, né? Já recorreu ao judiciário, o judiciário já olhou todos os judes da vida, né? Os Deus me ajudes, né? Eu adoro. O Paulo conta essa, eu adoro, né? Dos Deus me ajude, Cisba ajude, Renan ajude. Não deu, aquilo você não acabou, suas chances ainda existem. Né? Existem caminhos, existe tecnologia, existe gente especializada que pode, de fato, resolver seu problema, te ajudar, te apontar caminhos, né? Ao menos te apontar caminhos para você ter seu crédito recuperado. Muito bom. Pedro? Bom, eu vejo que, como a gente disse anteriormente, o monitoramento você fazer o quanto mais precavido for, né, é sempre primordial para a tomada de decisão dentro de uma empresa. Então, a gente estava falando de monitorar os bens de uma pessoa que você vai propor alguma demanda judicial. Mas antes disso, você pode também, de repente, no fechamento de um contrato de altíssimo valor, às vezes é importante você fazer uma investigação daquela empresa para saber se ela pode assinar um contrato daquele valor, porque ela vai ter ou um seguro ou, eventualmente, algum ativo por trás que consiga comportar em caso ela não conseguir executar esse contrato. E aí é monitoramento dos bens, né, para quando você for propor uma ação, sobretudo de alto valor.
E, eventualmente, lógico, quando você já está ali na sua fase de execução, você utilizar de equipe preparada, que tenha metodologia, que tenha expertise. Pode utilizar IA? Pode, mas deixa para quem tem expertise, quem sabe analisar os dados, para que eles possam te entregar um relatório como esse sendo feito. Porque tem a experiência de mercado que é primordial, sabe? Sentir o cheiro, da onde buscar, o que buscar, até onde ir. Então, isso eu acho que é primordial. Se melhor, contratar para Protiviti. Excelente. Obrigado, Pedro. Muito bom. Paulo? Eu acho que para além do que todo mundo já falou, e é super importante, a recomendação que eu deixo assim, é que a gente... Vou fazer só uma contextualização, mas o Poder Judiciário hoje, saíram os números, a gente já vai receber provavelmente nos próximos dias o relatório do CNJ de 2024, né? Do Justiça em Números. Mas o último, divulgado em julho ou agosto do ano passado, já trouxe um número alarmante assim, de processos em execução. São mais de 83 milhões de ações de execução que não se resolvem. E o Poder Judiciário continua recebendo novos processos. Então, utilizar a investigação de ativos como uma estratégia e ela deixa de ser um serviço em que eu já não tenho mais para onde ir e preciso de uma saída. Ao invés de a gente deixar isso, a ativação desse tipo de serviço para esse momento, é considerar que eu preciso transformar o tempo de ação, que já não é pequeno, dentro do Poder Judiciário, em algum tipo de solução para mim. Nesse caso, tempo é dinheiro. Então, eu preciso realmente entender que eu vou começar um processo e eu preciso terminar ele. E, de novo, a gente tem, lógico, as 83 milhões de ações judiciais que certamente tem uma saída. Com certeza, eu tenho um patrimônio, um devedor que ocultou esse patrimônio e ele está aproveitando a vida como um bom vivan, e, enfim. O volume é assustador, né? O volume 83 milhões exatamente. É assustador. E ficam parados justamente porque não são identificados os bens. Exato. A causa ganha, mas não leva. Sim. E o Poder Judiciário tenta, assim. A gente tem o mais recente foi o lançamento do Sniper, que é uma ferramenta que, em tese, reúne diversas outras. Mas, assim, é mais do mesmo. O Sniper vai fazer de novo o Sisbajude, né? Com a teimosinha, né? Com a ativação lá por 30, 60 dias. Mas, assim, é mais do mesmo. Então, ter uma opção de um serviço que vai não olhar exclusivamente para aquele CPF, para aquele CNPJ, mas de toda essa rede de pessoas jurídicas, físicas, que está ao redor do meu alvo, é super importante. Então, considerar justamente essa situação antes de pensar assim, eu vou entrar com processo de execução, né? Achando que logo vai encontrar essa pessoa, né? Como se ela não já estivesse fugindo da justiça, porque já está devendo outros, então é mais fácil eu me ocultar, ou que vai receber rápido porque vai encontrar o patrimônio rápido. Então, a dica, né? A recomendação que eu dou é justamente essa. Monitora, olha, vamos investigar antes de tomar uma decisão super importante que é ajuizar uma ação. Até porque, aí para arrematar, quando o devedor sabe que você investigou ele, que você tem um dossiê, um documento a respeito do patrimônio dele, a postura dele muda. Ele não quer que isso, querendo ou não, o processo é público. Então, se eu coloco a informação no processo, querendo ou não, todo mundo vai ficar sabendo também. Então, é mais fácil eu negociar diretamente com essa pessoa que me investigou e entender assim, putz, eu preciso negociar com ele para ele não divulgar essa informação. Então, isso se torna super estratégico. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração final aqui para fazer? Eu gostaria só de me colocar à disposição, né, de quem estiver assistindo, para entrar em contato comigo. Vamos conversar, né? Aqui a gente tem pouco tempo, não consegue entrar tão profundamente na técnica, né? Nas ferramentas, enfim. Se alguém tiver curiosidade ou tiver uma demanda... Como é que você está no LinkedIn, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, me procurem lá no LinkedIn, vai ser muito bom entrar em contato, marcar uma reunião, conversar. Excelente. Pedro, Paulo, algum comentário final, observação final? Não, só renovar os agradecimentos aí do convite. E também me colocar à disposição aí de vocês, se vocês precisarem, a gente tá... Excelente. Pedro, a gente que agradece, né, sua participação, sua presença aqui.
Acho que foi de grandíssima valia aqui pra gente, né? Ouvir teu depoimento, tua experiência que você tem aí na temática. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Paulo, alguma observação final? Me coloca à disposição para conversar também. Então, tá bom. Então, Paulo e Pacheco, muito obrigada também pela participação. Pessoal, então, estamos encerrando, né, esse episódio aqui do nosso Productivity Cast. Aguardo vocês nos próximos episódios, tem muita coisa interessante aí que vai vir. A gente vai falar também de investigações corporativas, de uma maneira geral. Vamos falar de entrevistas forenses e vamos falar também de apuração de assédio aqui nos outros episódios, né? Então, aguardamos vocês. Muito obrigado por quem, né, nos ouviu, por quem nos assistiu e nos vemos em breve. Um abraço aí a todos, a todas e a todos.